Olá, alunos! Hoje nós estamos indo aqui para a nossa segunda aula, que estaremos falando a respeito de ângulos determinados por retas transversais. Em nossa primeira aula, nós falamos sobre alguns tipos de ângulos. Falamos a respeito dos ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Ângulos que possuam um vértice em comum determinados por duas retas. Então nós temos aqui dois pares de ângulos. Tem aqui o ângulo A e o ângulo C. A e C são ângulos OPV. Poderíamos ter aqui o ângulo B e o ângulo D. Também são ângulos OPV, opostos pelo vértice. Esses ângulos têm medidas congruentes, medidas iguais. Falamos também a respeito de ângulos adjacentes, ângulos que possuem apenas um lado em comum. Por exemplo, o ângulo A e B são adjacentes, possuem o lado em comum. O ângulo, por exemplo, A e D são adjacentes, possuem um único lado em comum. Então, ângulos adjacentes. Falamos sobre os ângulos correspondentes, ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos imaginar aqui duas retas paralelas, uma reta R e uma reta S. Duas retas paralelas, R e S. R é paralelo a S. Retas que nunca vão se encontrar, não possuem pontos em comum. E também traçar ali uma reta T, uma reta transversal, R, S e T. Vamos traçar aqui uma reta transversal, a reta T. T é transversal a R e S. Essas três retas, elas estão determinando quatro regiões angulares. Eu tenho aqui quatro ângulos determinados ali em cima e quatro ângulos determinados aqui embaixo. São regiões angulares. Vou dar nome a esses ângulos. Vamos seguir aqui as letras do nosso alfabeto, no sentido anti-horário. A, B, C e D. Quatro ângulos formados pela transversal e a reta R. Da mesma forma, a transversal com a reta S forma outros quatro ângulos, que eu vou chamá-los ABCD, E, F, G e H. Quatro ângulos formados com a reta T e a reta S. O que seria ângulos alternos? Ângulos alternos são ângulos que ocupam posições alternadas. A palavra alterno vem de alternar, alternados. Então, ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes, que estão em lados opostos da reta transversal. Então, tem a reta transversal. Eu terei pares de ângulos que se alternam, um do lado direito, um do lado esquerdo. Porém, eu terei os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos. Eu vou ter dois tipos de ângulos alternos. Então, eu terei os alternos internos e os alternos externos. Quem seriam os pares de ângulos alternos internos? Internos, prefixo in, quer dizer dentro. Então, internos são os que estão dentro das paralelas. Dentro das paralelas eu tenho os ângulos C, D, E e F. Os pares de ângulos alternos internos tem que ser dois ângulos que estejam um de um lado e o outro do outro lado. Um do lado direito, um do lado esquerdo. Porém, eles não podem ser adjacentes. Então, D e C são alternos, porém são adjacentes. Estão se alternando, mas são adjacentes. Então, isso não os classifica como ângulos alternos.
Então, alternos seria o ângulo C e o ângulo E. O ângulo C e o ângulo E são alternos internos. Também teríamos o ângulo D e o ângulo F. O ângulo D e o ângulo F são ângulos alternos internos. Alternos porque um está do lado direito, o outro do lado esquerdo, e não são adjacentes. Internos porque estão entre as retas paralelas. Então, ângulos alternos internos. Alternos externos. Vou agora pegar os ângulos externos às retas paralelas. A e B são adjacentes. Se são adjacentes, não são alternos. Então, seria o ângulo A, que está à direita da reta T, e o ângulo G, que está à esquerda. Ambos estão do lado de fora das paralelas. Então, o ângulo A e o ângulo G são ângulos alternos externos. Além do A e G, eu teria o ângulo B e o ângulo H. B e H. São dois pares de ângulos alternos externos. Uma característica importante dos ângulos alternos, sejam internos ou externos, eles são congruentes. O ângulo A e o ângulo G, eles possuem a mesma medida, medidas iguais. Nós já estudamos que são ângulos correspondentes. Eu teria A e E, são ângulos correspondentes. Eles ocupam a mesma posição na transversal em relação à paralela, porém em paralelas diferentes. Então, A e E são correspondentes. Ângulos correspondentes têm medidas iguais. Como A e E são correspondentes, e E é oposto pelo vértice a G, são congruentes, logo A e G possuem medidas iguais. A mesma coisa vale para B e D, opostos pelo vértice. Se B e D são opostos pelo vértice, têm medidas iguais. Eu tenho o ângulo H é correspondente a D, são congruentes, medidas iguais. Logo, B e H têm medidas iguais, são chamados de ângulos congruentes. Então, todo ângulo alterno interno ou alterno externo são congruentes. Então, um fato aí a ser lembrado. Eu posso dizer que o ângulo C é congruente a E, D é congruente a F, o ângulo A é congruente a G e o ângulo B é congruente a H. Ângulos congruentes possuem medidas iguais. Então, todo ângulo alterno, seja interno ou externo, são ângulos congruentes. Uma boa definição aqui para os ângulos alternos. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam 4 pares de ângulos alternos congruentes. Esses ângulos, 2 pares são alternos internos e 2 pares alternos externos. Então, ângulos alternos são ângulos congruentes também. Ângulos alternos são ângulos que ocupam lados contrários na reta transversal e não são adjacentes. Eles precisam ser internos ou externos, ok? Além dos ângulos alternos, nós vamos falar também dos ângulos colaterais. Colateral, ou seja, que ocupa o mesmo lado. Então, se nós temos duas retas paralelas, vou traçar aqui novamente duas retas paralelas, uma reta e outra reta, duas retas paralelas. Vamos chamar de reta R e reta S, cortadas por uma transversal. Vamos imaginar uma reta T. Eu vou repetir aqui os mesmos ângulos para não nos confundirmos.
cortados aqui por uma reta T. Então eu tenho retas paralelas, a reta R e a reta S são paralelas, cortadas por uma reta T. Essas duas retas, elas estão determinando junto à reta transversal 4 regiões angulares, como na questão aqui dos ângulos alternos. Vou dar os mesmos nomes. Eu tenho o ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Ângulo E, ângulo F, G e H. 4 ângulos em cada uma dessas retas paralelas. O que seriam ângulos colaterais? Para que dois ângulos sejam colaterais, eles têm que ocupar o mesmo lado da reta transversal. Então, dois ângulos colaterais estão de um mesmo lado, só que eles vão estar internamente ou externamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui os colaterais internos. Colaterais internos e teremos os colaterais externos. Pares de ângulos colaterais internos e pares de ângulos colaterais externos. Quem seriam os colaterais internos? Colaterais internos estão do lado de dentro, colateral, ou seja, que estão do mesmo lado. Então eu teria aqui colaterais internos. D e E, eles estão do mesmo lado da transversal. Eu tenho a transversal, internamente eu tenho dois ângulos do lado direito, o ângulo E e o ângulo D. Então o ângulo D e o ângulo E são chamados de ângulos colaterais internos. Estão internos dentro das paralelas. Da mesma forma, C e F são colaterais internos porque ambos estão do lado esquerdo da transversal. Estão do lado esquerdo da parte interna das paralelas. Então são dois pares de ângulos colaterais internos. Da mesma forma, teremos dois pares de ângulos colaterais externos. Estão do mesmo lado da transversal, A e H. O ângulo A e o ângulo H. Colaterais externos. Da mesma forma, B e G estão do mesmo lado da transversal, do lado esquerdo, porém na parte externa. Então, B e G, colaterais externos. Uma característica importante dos ângulos colaterais. Pela figura, percebemos claramente que esse ângulo D e o ângulo E, eles não são iguais, são ângulos diferentes. Um é obtuso e o outro é agudo. Um tem mais de 90 graus, um menos de 90 graus. Porém, nós já vimos que o ângulo E e C são ângulos alternos, são congruentes, possuem a mesma medida. Então, esse ângulo E corresponde à mesma medida de C. E se eu somar C com D, vai dar um ângulo de 180 graus. Ou seja, E e D são ângulos suplementares. Qualquer ângulo colateral interno ou externo determinado por retas paralelas cortadas por transversal possui medidas suplementares. Ou seja, eu posso afirmar que D mais E mede 180 graus. Um par de ângulos colaterais internos ou externos determinados por duas retas paralelas e uma transversal são sempre suplementares. Se eu somar C e F, o ângulo C mais F, a soma de suas medidas é 180 graus. Um suplementa o outro.
Suplementar é acrescentar uma medida que se torna igual a 180 graus. Então, a soma de F mais C dá 180. Da mesma forma, o ângulo A e H são suplementares. Se eu somar A mais H, será igual a 180 graus. Se eu somar B mais G, a soma também será 180 graus. Então, esses pares de ângulos são suplementares, diferente dos alternos ou dos correspondentes, que são congruentes, possuem medidas iguais. Os colaterais, eles são suplementares. Um par de ângulos complementar, a soma deles é sempre 180 graus, se tratando de retas paralelas e transversais. Então, por uma definição aqui bem clara, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam 4 pares de ângulos colaterais suplementares. Pares de ângulos cuja soma é 180 graus. Então, o que nós estamos falando é que cada um desses ângulos tem seus aspectos. Falamos sobre os ângulos correspondentes, ângulos alternos, ângulos colaterais. Falamos anteriormente sobre os ângulos opostos pelo vértice e sobre os ângulos adjacentes. São nomes novos e nós temos que saber o que cada um representa. Então, nomes como paralelos, transversal, alternos, alternos internos, alternos externos, colaterais, colateral interno, colateral externo, correspondente. Esses nomes nós temos que entender o que eles representam. São nomes que usaremos na geometria de agora para frente. Parece ser complicado, mas não é, porque são palavras novas. Nós temos que introduzir essas palavras ao nosso vocabulário, ao nosso dicionário mental. Nós temos que saber o que é um ângulo correspondente, o que é um ângulo alterno, o que é um ângulo colateral, o que é um ângulo oposto pelo vértice, né? O que são ângulos adjacentes. Então nós temos que lembrar dessas palavras. São palavras novas para vocês, mas já é velha para mim e são palavras já muito antigas, são descobertas antigas de matemáticos do passado, de mais de 2, 3 mil anos atrás. Então nós podemos ter problemas, né, envolvendo questões. Vou apagar aqui parte do nosso quadro e vamos imaginar aqui uma situação, problema a ser resolvida. Vamos aqui a um exemplo de um problema. Determine o valor do ângulo A na figura, sabendo que R é paralelo a S. Eu tenho duas retas R e S paralelas. E tenho aqui algumas medidas. Esse ângulo mede 2x, aqui 3x menos 20 e aqui está o ângulo A. Eu quero saber quanto mede o ângulo A. Eu não tenho medida exata de nenhum ângulo. Eu tenho aqui ângulos em função de x. Tenho incógnita. Mas nós conhecemos, já estudamos a respeito dos ângulos. Eu tenho aqui o x presente em 2 desses ângulos. E esses ângulos, na verdade, são ângulos que estão de um mesmo lado da transversal. São ângulos externos. Logo, são ângulos o quê? Colaterais externos. Se são colaterais externos, sabemos que os ângulos colaterais externos somados dão 180 graus. Então, eu posso afirmar que 2x mais 3x menos 20 é igual a 180 graus.
Desenvolvendo essa questão, 2x mais 3x, 5x, é igual a 180 menos 20 graus. O que está multiplicando passa para o outro lado como um divisor. Eu tenho que x é igual a 180 menos 20, 160 graus, dividido por 5. Logo, aliás, menos 20 passa para o outro lado com mais 20. Então, vai dar 180 mais 20, vai dar 200 graus. 200 dividido por 5 vai dar 40 graus. Determinamos o valor de x. Só que o problema não pede o valor de x, ele pede o valor de A. Sabemos que 2x e A, eles são ângulos que possuem a mesma medida. Por que possuem a mesma medida? Sabemos que 2x e este ângulo que está aqui são opostos pelo vértice. Então, logo, esse ângulo é igual a este. Se eles são iguais, têm medidas iguais. Esse A e este ângulo são ângulos correspondentes. Então, esse ângulo tem a mesma medida deste. Se x vale 40, nós sabemos que 2 vezes x é igual a 2 vezes 20, aliás, 2 vezes 40, que é igual a 80 graus. Logo, se 2x é congruente a A, nós podemos afirmar que o ângulo A mede 80 graus. Resolvemos a questão através dos ângulos colaterais externos, a ideia aqui de ângulos OPV e de ângulos correspondentes. Então, na geometria nós temos que enxergar o que não está escrito em muitas das vezes. Eu tenho que imaginar onde estão esses ângulos, quais são colaterais, quais são correspondentes, quais são congruentes, quais são opostos pelo vértice, para resolver questões que podem surgir. Então essa é a nossa aula de hoje, onde nós fechamos esse conteúdo a respeito de ângulos determinados por retas transversais. Os ângulos são os ângulos correspondentes, os ângulos alternos e os ângulos colaterais, além dos ângulos opostos pelo vértice, que já tínhamos visto no passado. Então, até a nossa próxima aula e façam atividades treinando sobre esta matéria. Até lá!